Como todos sabem ainda, estamos aí na iminência do vencimento do prazo, de mais um prazo, para a entrega da perícia, né, que já foram estabelecidos vários prazos ao longo desse tempo, e a empresa perita, a Ernst Young, sempre pede, ou pelo menos por 2 oportunidades, pediu dilação de prazo. Não é? E alguns ainda me perguntam se eles podem pedir novo prazo, não é? Mais uma dilação do prazo. Bom, na transmissão passada eu fiz um resumo a respeito do ano de 2014, com todos os eventos jurídicos, não é, que aconteceram com a empresa, e esclareci essa questão que, de fato, a empresa perita pode sim pedir novo prazo. Se a juíza vai conceder, se não vai, se vai dar o prazo pleiteado, ou se ela vai reduzir esse prazo, ou impor definitivamente um deadline, ou seja, um ponto final para que isso possa ser entregue, aí a questão é meramente da esfera decisória, por assim dizer, da própria juíza, né? Mas, na minha humilde opinião, muito pouco provável que ela proceda dessa forma, até para não caracterizar cerceamento, não é, do direito, digamos assim, ou da fiel eficiência que essa perícia e a importância que ela tem, não é, para esse julgamento, não é, para que ela possa dar a sua sentença, evidentemente que é de forma indiscutível que essa perícia vai ser fundamental. Eu, particularmente, já disse isso algumas vezes e vou repetir. Eu acho que essa perícia, certamente e lamentavelmente, não vai refletir exatamente aquilo que eu entendo como deveria. Até porque não é, eles sabidamente nada sabem de marketing de rede, vão levar em considerações determinados aspectos, enfim, que não são condizentes com a análise do próprio empreendimento que é a Telex Free. No entanto, não é melhor aguardar antes de conjecturar. É apenas uma impressão da minha parte, particular, eminentemente particular, que não reflete exatamente, não precisa refletir exatamente o fato em si que possa acontecer no futuro. Eu espero que isso não aconteça, mas não é? Com o andar da carruagem, acredito que vá acontecer, lamentavelmente. Pois bem, continuo reiterando, cuidado com as informações na internet, cuidado, muito cuidado. Ainda continuam esses boatos de que empresa A, B ou C, porque teria o Carlos Costa por trás, porque eu falei com o Carlos Costa pelo Facebook, falei disso na última transmissão, vou repetir aqui. O Carlos Costa não tem Facebook, ele não fica trocando ideias e inbox com ninguém no Facebook a respeito desse tipo de coisa. Aliás, nem Facebook, pelo que eu saiba, ele sequer tem. Não é? Então, existem pessoas aí que estão se passando por ele e dizendo que determinada empresa também ele faz parte, que é dele, ou alguma coisa do tipo, e ainda manda um link para a pessoa entrar. E é óbvio que deve ter caído alguns incautos aí, é complicado. A hora que a empresa der problemas, vai deixar um rastro, melhor dizendo, de prejuízos aí que não vai ser brincadeira. Felizmente, marketing de rede atualmente está numa fase muito difícil, muito difícil. Existe uma proliferação de empresas que realmente vêm para brincar, não é? De empreendimento, infelizmente. E aí todos correm riscos, lamentavelmente. Embora nós saibamos que todo empreendimento tem o seu risco implícito, isso é inevitável, seja qual for o que você for desenvolver, sendo qualquer empresa, viu? Isso não se aplica, pode pegar qualquer empresa aí que está no mercado, que é conhecida, se não houver, de fato, digamos, a venda dos produtos, as questões aí, todas que envolvem o lado financeiro da empresa, ela não vai sobreviver, ela não vai conseguir se manter, isso é natural. E aí, aqueles que entram, né, para fazer o seu trabalho, se também não consegue desenvolver a sua equipe, fica, lamentavelmente, não é? E infelizmente, sustentando aqueles que estão acima dele. Por isso que Telex Free ainda
não surgiu, ou se existir eu ainda não tive conhecimento, não é? Eu estou querendo ser o dono da verdade aqui e nem tampouco dizer que conheço absolutamente tudo que existe no mercado, mas grande parte dele. Então, ainda não vi nenhuma empresa que pudesse nos proporcionar esse tipo de tranquilidade, como tinha a Telex Free em relação aos pagamentos, tanto que a empresa foi bloqueada, absolutamente, aqui no Brasil, sem ter tido nenhum tipo de problema dessa natureza. Bom, vamos ao que interessa. Tem circulado uma notícia e tem algumas pessoas, né, me procuram e fazem o seguinte questionamento. Essa audiência que foi agendada, marcada agora para fevereiro, começo de fevereiro, acho que dia 5 nós vamos olhar aqui na tela vou compartilhar minha tela com vocês, não é? Nós vamos fazer uma análise rápida a respeito desse assunto, do dia 5 de fevereiro, dessa audiência que vai ocorrer nos Estados Unidos. E algumas pessoas já vislumbram uma certa esperança e tal. Bom, a minha humilde opinião, mais uma vez, é que lá também as coisas ainda estão em processo de análise, por pessoas que também são contra a empresa, eles vão fundamentar muito bem na visão deles, não é? Assim como quem é contra consegue fundamentar muito bem, ou a grande maioria dos contras não fundamentam nada, não é? Contra porque é contra, ou porque fazem contas daquele tipo, daquela calculadorazinha, eu falei na transmissão passada, né? Não tem a visão do empreendimento em si. Bom, agora, muitos vão permanecer nesse posicionamento, por assim dizer, que fazem parte, talvez, de uma visão de marketing de rede no sistema mais tradicional, entende que tem que ser daquela forma, e qualquer novidade que venha ao mercado, sobretudo como foi o caso da Telex Free, que rompeu barreiras e proporcionou oportunidades para as pessoas que jamais poderiam imaginar que existisse marketing de rede. Eu recebo mensagens de pessoas humildes, não é, o tempo todo, não é, que às vezes tem dificuldade em dominar até a língua portuguesa. Então você vê aonde Telex Free conseguiu penetrar, em todas as camadas da sociedade, não é, não que isso seja algum demérito, o fato disso aqui não é disso que falo, mas abriu oportunidades para todos, para que todos pudessem aí ter a oportunidade e a distribuição de renda, não é, que aconteceu de fato, e até junho nunca tinha falhado com seus pagamentos. Pois bem, aconteceu. Então, o momento do mercado, não é muito difícil, é isso que quero dizer. O evento Telex Free causou uma ruptura na maneira em que as pessoas veem marketing de rede, sobretudo sob o ponto de vista de resultados, de oportunidade, e nenhuma ainda não tenho visto, repito, não conheço 100% das empresas, grande parte delas, eu recebo propostas diárias de muitas pessoas por empresas que eu jamais imaginei que existissem. Não é? E às vezes eu dou uma olhada, nem sempre eu tenho tempo, mas sempre quando posso dou uma espiada em uma ou outra, e lamentavelmente ainda não vi nada seguro, não é, totalmente a respeito de uma empresa que pudesse de fato nos trazer uma tranquilidade. Se eu encontrar, vai ser ótimo, não é? Mas ainda estou naquela fase, aguardando, eu sei que teremos oportunidades ainda nesse ano, pode ter certeza, não é? Bom, pois bem, vamos retomar aqui a questão da audiência, vamos compartilhar a tela. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Opa, peraí, apertei errado aqui, não é isso. Ok, compartilhamento de tela, está aqui. Pois bem, está aí, vocês já devem, a meu juízo, já visualizar a minha página inicial do navegador. Eu sempre entro aqui, na KCC. Esse é o local que todos vocês devem procurar para ter informações. É claro que aqueles que não sabem, que não conseguem ler inglês, devem procurar uma ajuda ou pode perguntar que nós vamos procurar esclarecer, ok? Como vocês podem ver aqui, ó, existe sim, ó, tá aqui, ó, audiência, tá certo? Marcada para o dia 5 de fevereiro de 2015, às 2 horas da tarde, ok? Mas antes de nós entrarmos aqui,
eu quero me reportar a um vídeo que eu fiz, se não me falha a memória, dia 19/12, em que eu falo 19 ou na data anterior, eu não me recordo, mas foi em dezembro, certamente, porque alguns documentos foram carregados aqui, tá vendo? Como vocês podem ver, e eu quero chamar a atenção, é isso que nos importa, no dia 11/12, existe aqui ó, o acordo, né, que foi feito entre o TD Bank, tá certo? Também com a Trust. TD Bank é um dos bancos. Foi feito também com o Wells Fargo, ok? Enfim, com uma série de bancos, inclusive tem uma petição mais antiga que cita, ó, Bank of America, ó, estou demonstrando aqui para vocês onde eu passo o mouse aqui. É o mesmo documento, JP Morgan, Citizens Bank, Digital Federal Credit Union, Oriental Bank, Santander, está aqui, ó. Tá? Basta vocês entrarem, Wells Fargo, TD Bank, estão todos aqui. Pois bem, então basta vocês entrarem aqui no site da KCC, o endereço está aqui em cima, eu destaco aqui para vocês, ok? kccllc.net/telexfree. E você vai achar a página, aí basta clicar aqui, tem tá vendo? Court Documents, aí vai aparecer aqui o caso da empresa e vocês verão esses documentos. Bom, o que importa é que eu quero carregar um desses porque eles se repetem, ok? Então eu vou carregar aqui, sei lá, o do Wells Fargo, vamos primeiro no Wells Fargo, depois no TD Bank, dois documentos específicos, só para dar a explicação. No dia 5/12, está aqui o do Wells Fargo, e no dia 11/12 do ano passado, entrou o do TD Bank, aqui é isso que importa. Pois bem, como vocês podem ver, vocês já estão visualizando o carregamento do documento, e aí está, não é? Aqui, ó. Está aqui, não é importante para nós ficar com tradução literal, mas sim entendermos qual é a natureza desse documento. Está aqui, ó, 5/12/2014, em que ele foi carregado, sob o número 0567, tá, a data do carregamento, 5/12, né? Então está tudo aqui, ok? Então esse é o documento oficial. Então tudo que eu falo aqui, pessoal, é baseado em fatos que estão escritos nas petições. Então, não é porque eu acho, não é a minha opinião, pelo amor de Deus. Então, vocês veem aqui que existe aqui o nome de todos os bancos, não é? Mas esse aqui específico, vou até o final, ele se fala a respeito do TD Bank. Deixa eu ver se existe. Ó, inclusive aqui, olha, ó, Wells Fargo, tá vendo? Tá aqui, ó, da Wells Fargo, e aqui já tem a assinatura do juiz aqui, ó, o honorável Melvin S. Hoffman. Lá é diferente, lá não é meritíssimo, né? Lá eles têm um outro tipo de tratamento. Pois bem, então tá aqui a assinatura. Então isso aqui já é uma ordem, já é algo que deve ser cumprido. Então diz o seguinte aqui, ó, não mais do que 7 dias, né? Depois que entrou essa ordem, o Conselho dos Diretores dos Devedores deverão notificar o Conselho da Trust e da Wells Fargo se há qualquer objeção, né, de qualquer objeção, não se há, mas de qualquer objeção na produção dos documentos pela Wells Fargo, contendo as suas informações financeiras pessoais. E é tão somente esse parágrafo que nos interessa, ok? Porque esse é o parágrafo que reflete, a meu juízo, a questão dessa audiência que vai ter. E aí vem os detalhes. Se nenhuma objeção for feita, timely quer dizer a tempo, né? Dentro do tempo legal, em que aqui no juridiquês do Brasil, nós chamamos de tempestivamente, ou seja, dentro do prazo. Tá? Então aqui vem as condições, se nenhuma objeção for feita dentro do prazo, né? O Wells Fargo deverá produzir para Murphy, aí vem o nome, veja, aqui são regras, como que eles querem todos os documentos solicitados e tal, aí vem no acordo, ou seja, na tabela A, sei lá, tem um documento aqui que segue, que deve ter as regras, não é? Para que seja feita essa documentação, ok? Então, veja, o que eu quero dizer é o seguinte, o mais importante é isso daqui. Ó. Por quê? Porque se houver alguma objeção, vamos ao outro documento, pois bem, vou voltar aqui para
a página central da KCC, como vocês já observam, e agora eu vou entrar no de TD Bank, que é esse de cima aqui, ó, que eu estou passando o mouse, mostro o mouse aqui com vocês, ok? Present continuous, estou passando o mouse, então estou demonstrando, não é gerundismo isso, mas, não é? Então, nesse ponto, está aqui novamente, é a mesma coisa, pessoal, tá? Você vê que tem o nome de todos os bancos, o texto é igual no começo, está aqui, ó, Steven Bidar, devidamente apontado, né, como trust, ou seja, o administrador, o responsável pelos states, ou seja, esses states eu já expliquei antes, né, que é o passivo da empresa, seria algo como espólio, entendeu? Ele está sendo tratado dessa forma agora, não é? Que são os ativos da empresa que estão bloqueados, ok? Então tem aqui a Telex Free, LLC, Telex Free INC e a Financial. Então, vejam, e aí vem o acordo que eles fizeram, todas as partes e tal, enfim, eles entraram num acordo aqui, e aí diz aqui, não mais do que 7 dias depois que entrou em vigor esse acordo, o conselho de diretores dos devedores, quem são os devedores, pessoal? Todos esses aqui que eu acabei de falar, Telex Free LLC, Telex Free INC e Telex Free Financial. Deverão notificar ou notificarão, né, alguma coisa assim, deverão notificar o conselho da Trust, que no caso é o próprio Steven Bidar, né, enfim, e o TD Bank, que ele é o grande responsável, de qualquer objeção na produção dos documentos pelo TD Bank, que contenham as suas informações financeiras pessoais, ok? Bom, está demonstrado aqui, ok? Isso daí acabou gerando, vou até fechar aqui agora, acabou gerando o quê? A marcação dessa audiência. Se existe alguma objeção, eu não sei, mas eu vou entrar aqui no documento, ok? Como vocês estão vendo, carregando o documento, está aí, está aqui. Isso é feito por um funcionário, tá? O devedor, Telex Free. O caso, olha lá, o juiz Melvin S. Hoffman, tá vendo? Está tudo aqui, pessoal. Então, eu estou demonstrando o documento, isso que é importante. Quem fez aqui? Ó, um funcionário, ó, Halina Majerovski, pela corte, é um funcionário, né, o juiz da ordem, explica o que quer, o funcionário vai lá. Aqui que seria como se fosse um técnico judiciário, talvez o diretor de cartório lá, entendeu? Isso que é importante. Então, é documento legal. Então, aqui está dizendo, olha só, que essa data, né, do dia 5/12, às 2 horas, o juiz marcou essa audiência, que tem a localização, o lugar e tal. Ele diz o seguinte, se não houver, né, nenhum tipo de, digamos, objeção, se não houver nenhum tipo de, como, tá vendo aqui, ó, se não houver nenhuma objeção, olha só, carregar, aqui eu vou traduzir aqui, né, mas que foi objeção distribuída, imposta, colocada, né, alguma, se fosse no Brasil seria mais ou menos isso, tempestivamente aqui, ó, ou seja, dentro do prazo, né, se não houver nenhuma pode cancelar, aqui, ó, pode ter o cancelamento, tá certo? Dessa audiência. Então veja, por que eu quis mostrar aquele documento anterior? Justamente para explicar que essa audiência ela só foi aberta para poder atender aquele procedimento legal, jurídico legal, para que a empresa, ou o Vanzeler, o James Marion, ou qualquer parte integrante da empresa que está sendo réu nessa situação, que está sendo acusado, né, e vai mexer na vida financeira dele, na conta financeira, tanto da empresa, quanto também das contas pessoais dessas pessoas, enfim, né, que estão envolvidas nisso, não é, dos nomes que eu acabei de citar. Então, eles podem, se caso for coisa financeira, daí vamos imaginar que o Carlos Vanzeler tem uma conta lá no Wells Fargo, pessoal dele, que não tem nada a ver com a empresa. E ele paga ou pagava as contas pessoais dele, tal. Ele pode fazer uma objeção e dizer, olha, isso aí não tem nada a ver com a empresa.
essa conta explica lá o porquê, fundamenta legalmente e pode fazer uma objeção, como já aconteceu. Não é? Então existem situações em que precisa haver a preservação de direitos. Então, quer dizer, quebrar o sigilo bancário tem que ter limites também. Agora, quem vai decidir isso no final é o juiz. Por isso que esse momento olha, meritíssimo, essa conta não deve ser quebrada porque ela é a poupança do meu filho, sei lá, da minha filha, do meu filho de pequeno, sei lá, alguma coisa assim. E lá o saldo é esse, isso aí foi dinheirinho que ele depositou as moedas dele, então eu acho que isso aqui não tem que mexer, porque isso aqui é a privacidade dele. O juiz vai julgar isso. Ele vai ouvir as duas partes, tanto da empresa quanto a parte que acusa ou a parte que quer, né? Eu falo acusa porque eu vejo Steven Bidar como um acusador. Ele é o gestor lá, mas não houve nenhum movimento diferente, como eu já disse em várias oportunidades, em que ele acena com alguma postura. Pelo contrário, ele se posiciona terminantemente contra a Telex Free. O objetivo dele também é pular para o capítulo 7 e acabar com a empresa. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não é? Se vai conseguir, se não vai, tudo vai depender dessa análise que ele está fazendo, dos documentos juntados no processo, e a empresa provar aquilo que ela alega que não é pirâmide financeira, não é esquema de Ponzi e tal. Então você vê. Então qual que é o objetivo aqui? O objetivo aqui, claro, é atender aquele procedimento legal, ou seja, em outras palavras, abriu-se o direito para as pessoas se defenderem, não é, quanto à quebra do sigilo bancário, porque são informações pessoais. É tão somente isso. Então, eu não vejo, a meu juízo, nenhum tipo. Olha, se fala nos 7 dias aqui também, tá vendo? Que eu acabei de ler. Bom, enfim, eu não vejo, a meu juízo, nenhuma importância nessa audiência. Nada que vá se resolver. Vai se decidir ou não. Para falar a verdade, eu quero mais que quebre sigilo bancário, tem que quebrar mesmo, quem não deve não teme, é aquela velha história. E olha, eu acho que não há nenhuma objeção para mim, a não ser nesse caso específico, como eu disse, na preservação de direitos de algumas pessoas específicas, a meu juízo, essa audiência nem vai acontecer. É o que eu acho. Agora, pode ter audiência e se discutir o que vai se quebrar, de quem e como, ok? Então, é isso. Não vejo nada de diferente. Agora, se caso, como nós vemos no documento, eu vi uma preocupação até do meu amigo, deixa eu voltar aqui a falar com vocês, né? Vi uma preocupação do meu amigo Ricardo Lourenço, que ele é nosso amigo português, que leu bastante os processos e tal. Pois bem, uma preocupação que os documentos contêm, dizendo que a empresa é esquema de Ponzi, os documentos contêm, mas são os acusadores. E eles podem fazer isso? É claro que não existe decisão final a respeito disso, de fato não existe. Mas quando existe uma acusação, é óbvio que a parte que está acusando, para ela tem que demonstrar. Isso é normal, é um processo, no processo que eu quero dizer, no processo dos acontecimentos, isso é perfeitamente natural, na medida em que você fala isso daquela empresa ou daquela pessoa que está sendo acusada, na convicção de que a sua acusação está correta. Então, é óbvio que nesse momento, o tempo todo a SEC, Steven Bidar talvez, não sei, em alguns momentos, vai acusar a empresa, vai chamar de esquema de Ponzi. Por quê? Assim como não existe uma decisão contra a empresa, também não tem uma decisão favorável. Eles só não poderão fazer isso, e aí sob pena de danos morais, ok, aí é outra história, após a completa inocência da empresa. Se ela for julgada inocente, se ela for inocentada das acusações e voltar a operar, ai deles se eles soltarem uma bobagem dessa. Que aí é dano moral. Ainda mais eles, como os funcionários governamentais, o outro funcionário é particular, mas contratado pelo governo, né, para fazer esse papel, o Steven Bidar, no caso. Então, nesse sentido, pessoal, é natural que isso aconteça. Quando você lê em algum documento da SEC acusando a empresa de esquema de Ponzi, porque é pirâmide e tal, e é diferente no Acre?
É assim. O Ministério Público afirma que a empresa lesou milhares de pessoas. Eu não vi aparecer ninguém que até aquele momento do bloqueio, ok? Ninguém, desde que tenha cumprido as suas obrigações contratuais, fazer a sua publicidade digital, cumprir os contratos como deve ser, o código de ética da empresa e tudo mais, fora esses, ninguém deixou de receber em dia. Ora, então, não é? E mesmo assim, eles afirmam que a empresa prejudicou pessoas. Aonde? Quem prejudicou foi o bloqueio. Bom, mas poderia, aí essa história do se a empresa continuasse, se eu jogasse na loteria, eu teria chances de ganhar. No entanto, eu não jogo, então não vou ganhar nunca na loteria. Então, o que eu quero dizer com isso, que é natural que os acusadores eles se utilizem desses termos, ok? E vamos repetir isso, que a empresa é isso, que a empresa é aquilo, é a convicção deles, mas isso não eles têm o direito de fazer isso nessa fase processual. Então, vai essa explicação, né? Porque às vezes a pessoa, no caso da análise do Ricardo, ele cita isso, mas é natural, Ricardo, isso é normal, é perfeitamente normal. Tá? Agora, após a sentença, a conversa muda. Agora, é mais importante para as pessoas que não leem, né, normalmente essas questões jurídicas, não têm esse contato, essa convivência, não é? É natural que elas leem a peça de acusação e já pensam que aquilo é uma sentença, ou que, mas espera aí, então a empresa é isso? Não, estão acusando, não é? Por isso que um assassino ele é tratado como suspeito. Depois que ele é condenado, ele vira o assassino. Então ele é suspeito de assassinato, por mais flagrante que dê no cara. Mas eles tratam ele como tal, não é? Então, veja, é isso aí. Ok? Então, explicado essa questão da audiência, fiquem tranquilos, porque isso não vai ter a menor reflexo para nós. Bom, agora já falta um minuto para rapidamente eu vou novamente compartilhar minha tela e vamos dar uma espiadinha no Acre. Vamos lá? Compartilhar. Vocês estão de volta aqui com o site da KCC, mas não é isso. Então eu vou procurar aqui TJAC, rapidamente, como vocês estão vendo, que é o Tribunal de Justiça do Acre, que a página é tjac.jus.br. Consulta processual do lado direito da tela, como sempre, pessoal. Está aqui o número, olha, eu coloco, o meu já está memorizado, tá vendo? Está lá o número, depois que você fizer isso no seu navegador, ele fica memorizado lá também. Então, vocês estão vendo aí aonde você faz a pesquisa processual, e esse é o número, ó, tá aí. Escrevam no papel, para quem quiser dar uma olhadinha, isso é público, não é? Agora, você não consegue ver os documentos dentro do processo, porque corre em segredo de justiça. Aí precisa ter senha, então não é qualquer parte que vai poder acessar não, ok? Mas a gente pode olhar os andamentos, tá aí, ó. Vocês já estão vendo a página do resultado da consulta. Está aqui, ó. Esse é o processo. Ação civil pública. Ó, esse processo é digital. Clique aqui para informar a senha e acessar os autos. Então, você só acessa os autos se tiver a senha. Eu não tenho, não faço parte da empresa, não tenho acesso a essa senha, nem poderia, né, porque aí seria uma fraude. Nenhum advogado pode fornecer essa senha para ninguém, não é proibido. Se fizer isso, está errado. Não pode, não é? Só as partes que, até porque tem segredo de justiça, ó, julgado, segredo de justiça. Esse julgado aqui quer dizer que o segredo de justiça faz parte do processo, já é decretado. Então, pessoas estranhas aos autos não pode, de forma nenhuma, ou seja, que não seja parte ou que tenha a procuração dele lá, né? Ou seja, os advogados, eles têm a procuração. Então, eles podem acessar as partes integrantes, deu procuração para alguns advogados ou para muitos advogados. Não é? Então, somente eles que podem acessar a documentação do processo, ok? Então, vamos lá, vamos ver o último mandamento. Tá aqui estão as partes, ó, o Ministério Público do Acre, não é? Aqui estão os advogados da Impactos Comercial Limitada. Você vê que segredo de justiça, ó, vem tudo abreviado, ó, Ministério Público do Estado do Acre, YCL, Impactos Comercial Limitada. Aí vem aqui, ó, perito, Ernst Young, tá vendo? Olha quanto advogado da Ernst Young, pessoal. Tem mais advogados do que se juntar promotor mais advogados da empresa, não dá o que tem de advogado da Ernst Young. Então, vocês veem, né?
Pois bem, tá aqui, pessoal. Lista de todas as movimentações. Ó, dia 26/12, essa publicação eu comentei na última transmissão, ó, publicação aqui, ó, publicado 5/12, tá? Opa, deixa eu começar daqui para cá. Isso, 5/12, tá aqui. Já comentamos essa publicação, aí muitos documentos, não é? Juntados. Olha no dia 26/12, logo depois do Natal. O pessoal trabalhou depois do Natal, pelo jeito lá não entrou em recesso não, não é? Então, aqui, muitos documentos, aqui, ó, no dia 26/12, está aqui, ó, opa, está aqui, ótimo, selecionado aí, para que vocês possam ver com clareza até aí. Agora, no dia 7/1, pessoal, ó, havia já algumas petições, aí foi juntada essas petições aqui. Alguém fez algum pedido. Que pedido foi esse? Eu sei lá, nem imagino. E quem juntou isso? Será que foi alguém da empresa ou dos peritos? Também ninguém sabe. Mas eu acho pouco provável. Por quê? Olha só o que nós temos aqui no último andamento do dia 7/1. Ó. Está concluso para decisão interlocutória. Já falamos disso aqui muitas vezes. O que é uma decisão interlocutória? E o que é concluso? Vamos traduzir de juridiquês rapidamente? Concluso quer dizer que o pessoal do cartório já organizou toda a documentação, já colocou, porque a juíza vai tomar uma decisão. Então eles arrumaram bonitinho dentro do processo e já ficou concluso, ou seja, já está dentro do gabinete, ou no escaninho, né, a caminho do gabinete, enfim, não é? O processo para que a juíza possa tomar uma decisão. Né? Mas uma decisão final do processo? Não, ela não vai sentenciar, porque a perícia nem foi entregue ainda. Ela é uma decisão interlocutória, é do meio do processo e de um assunto que necessariamente não está ligado à questão digamos, do núcleo. Aqui eu não quero falar do mérito, né, do mérito da causa, ou seja, que é o núcleo da acusação, qual é o pedido, aquilo tudo que faz parte do processo, do começo do processo, ela vai tomar uma decisão que não tem a ver com aquilo. No entanto, essa decisão interlocutória pode sim, eventualmente, ok? Eventualmente, pode influenciar na decisão, na sentença final. Por exemplo, vocês veem, lembra quando foi juntada aqueles documentos que entraram com documentos aqui, que cometeram aquele pequeno crime, não é, que juntaram documentos duvidosos da SEC com um tradutor duvidoso, que não ficou muito explicado, e a juíza simplesmente cancelou o documento e ficou tudo certo, o dito pelo não dito, não é? Embora eu acho que a empresa tem que ir atrás, e deve estar indo atrás disso, né? Porque não dá para aceitar isso. Né? Foi cometido provavelmente um crime ali, não é? Tá muito, pelo que se viu das assinaturas ali, não é? E o Carlos Costa demonstrou isso, derrubou, acabou com aqueles documentos. Aquilo foi uma decisão interlocutória, em que ela definiu que aqueles documentos são nulos, não é? Por quê? Porque eles não atenderam o preceito legal da questão do tradutor. Existem formalidades, e eles não cumpriram. Logo, aqueles documentos foram todos cancelados. Não é? E ela, a juíza, lamentavelmente, não quis procurar mesmo a empresa tenha pedido, os meios necessários para descobrir como que aqueles documentos foram produzidos, porque tinha que notificar, não o Ministério Público, né, mas sei lá, a polícia, para averiguar se houve cometimento de crime, fazer exames nas assinaturas, né? Eu precisaria averiguar se teve crime lá. Eu acho que teve. Mas é um palpite, né? Mas tudo indica que teve. São 4 assinaturas do mesmo dia, uma pior que a outra. Não é? E aí foi deixado de lado, digamos assim, isso. Né? Eu fico indignado com isso até hoje. Né? Até hoje isso me incomoda, eu confesso que me incomoda demais. Então, portanto, é preciso que isso seja esclarecido, na minha humilde opinião. Ok? Então, vamos lá. Então, essa decisão interlocutória anulou todos aqueles documentos. Logo, não influenciará, ou melhor, vai influenciar na decisão final. Ou seja, em que isso vai influenciar? Vai influenciar na medida que eles serão desconsiderados, porque a juíza poderia se valer desses documentos para fundamentar a sua decisão. Então ela nem vai olhar, não é? Nem vai olhar.
Então, não vai haver nenhum tipo de consulta para ela poder basear a sua decisão final, ok? Então, isso é uma decisão interlocutória, ok, pessoal? Pois bem, deixa eu voltar aqui com vocês e finalizar a transmissão de hoje, porque estamos ainda em fase de cumprimento desses prazos, logo ainda vai demorar um pouco até o prazo final, dia 11 de, menos de um mês já, hein? 11 de fevereiro, pode ser que a empresa perita peça mais prazo? Pode. Então é isso, ok? Quero agradecer a todos.